Olá, nós vamos dividir aqui as nossas conversas em 3 blocos, né? Como serão esses blocos? Vamos falar um pouco sobre as bases neurológicas e epistemológicas da aprendizagem, né? E nós vamos dividir em 3 vídeos, ou seja, 3 blocos diferentes. E hoje nós começamos, a pergunta que eu inicio a nossa conversa é como aprendemos, né? Isso eu acho que é uma pergunta que ela vem e a gente começa a discutir. Então a gente estuda, tem várias teorias, né? E muitas vezes o que se diz, né? Ninguém ensina nada a ninguém. O conhecimento ele se constrói. Então como aprendemos, né? Nós temos as regiões do cérebro, né? Nós temos dois na região do nosso cérebro responsáveis pela aprendizagem. E nessa região nós temos o quê? 2 hemisférios, o hemisfério norte, o hemisfério esquerdo, perdão, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, cada hemisfério desse, ele vai ser responsável por diversas áreas do nosso conhecimento, a questão motora, a questão afetiva, a questão da visão. Então, tudo depende dessa questão do hemisfério, que estão divididos, no caso, o nosso cérebro está dividido em 2 hemisférios. E nós temos a questão da como é que essa aprendizagem ela vai acontecendo, certo? Então, nós temos o processamento fonológico, né, que ele é um dos processos quando a criança vai começar a ser alfabetizada, vai começar a conhecer, a falar, né? Então, é muito interessante que seja, deve ser trabalhado primeiramente a questão fonológica dela, para ela poder compreender, né? Quando você diz boneca, né? Então, no momento que você está pronunciando, essa criança vai assimilando de uma forma bem mais interessante. Temos também as funções executivas, né? Que ela vem para essa questão da execução do que você está falando. O raciocínio espacial, que ele também está, esse raciocínio ele é localizado no hemisfério direito, né? E temos a cognição social, ou seja, de repente, quando a criança sofre uma queda, um adulto, né? Porque que às vezes ele perde a fala, às vezes ele perde a questão motora. Então, porque foi atingida nessa queda, nesse acidente, algo que reflete nos seus movimentos. Então, nessa divisão, o cérebro ele é dividido, como eu falei anteriormente, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E em cada hemisfério nós temos várias funções, certo? E por último, a memória de longo prazo, né? Que essa memória ela fica localizada no hipocampo, né? E essa memória de longo prazo que faz parte também do cérebro. Para a gente compreender a organização neuroatômica, né? Segundo Luria, ela diz o quê? Que existem 3 sistemas funcionais, segundo Luria, né? Que é a unidade funcional, que é quando eu recebo, né? E daí vai sendo constituída a questão das conexões do conhecimento, através de ciclos, através da questão da sonoridade. Temos a segunda unidade, por ela também, funcional, que ela já vai estar relacionada à recepção, como eu recebo e como eu armazeno. Professora, como é isso? Segundo Luria, você vai ensinar algo para alguém, né? Então, vai ter o primeiro momento, aquela recepção do que está sendo ensinado, ela vai absorver, né? E realmente depois armazenar. Porque que às vezes a gente diz assim, eu estou ficando tão esquecido, será que eu estou com algum problema? Aí depois você vê o quê? Não, eu não estou, porque aquilo que me interessa eu não esqueço. Então, por quê? Porque o nosso cérebro ele vai absorvendo aquilo mesmo que me interessa. Então, aquilo que não me interessa, não tem por que eu aprender. E a terceira unidade funcional, né, que Luria ela dividiu em 3, ela é realmente a responsável pela programação, pela regulação e a verificação de todas as nossas atividades, certo? Então, assim, nosso conhecimento, você adquire e você vai saber a hora certa de você usar esse conhecimento. Então, isso faz parte dessa unidade funcional, ok? E o interessante é que o desenvolvimento humano, né, todas essas bases neurológicas, você tem que ter muito cuidado com essa questão do desenvolvimento. Não deixar, às vezes quando a criança deixa de ser trabalhada em uma determinada área,
que fica aquela lacuna, que falta um gancho, né, como a gente costuma dizer, lá na frente ele vai ter algum problema com certeza, certo? E aí o desenvolvimento, de acordo com essas bases neurológicas, que elas vão sendo trabalhadas, que elas vão sendo realmente ficando ativas, né, e construídas, vem a forma do desenvolvimento humano, que ele acontece. Para algumas pessoas ele diz o quê? Que o conhecimento e o desenvolvimento ele pode ser inatista, ambientalista e interacionista, né? Inatista é aquela ideia que as pessoas defendem que o conhecimento, tudo que o Joãozinho sabe, ele já veio lá da barriga da mãe dele. Então nada se constrói aqui fora. O conhecimento, ele acha que o desenvolvimento do ser humano ele é inato, né? Nós temos os ambientalistas, que são os empiristas, né? Que já é o quê? Que é de herança. Então, de acordo com os caracteres, né? Eu vou herdar. Então, se eu tenho meu pai e minha mãe eram muito inteligentes, automaticamente eu vou ser inteligente por uma questão da minha herança biológica, né? Inclusive, dentro dessa concepção, nós temos que são os behavioristas, né, que é a questão do comportamento, e temos Skinner, né, que ele defende essa fase de desenvolvimento, ou seja, essa linha de desenvolvimento. E o indivíduo é considerado um produto, como se ele fosse um produto ali do meio. Então, nada que vier de fora ou que venha de forma externa vai influenciar no seu aprendizado, né? Então, para os ambientalistas é toda uma coisa realmente de herança, né? Do que você adquiriu da sua herança. E temos os interacionistas, que aqui a gente pode falar muito bem de Vygotsky, né? Que ele diz que a vida inicia-se bem antes dos 9 meses. A partir do momento que acontece a concepção, essa criança já começa a ter o seu conhecimento. E eu gostaria assim de pedir a permissão para vocês de dar aqui um exemplo, né? Eu tenho meu filho mais novo, tem 17 anos, e quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, de psicopedagogia, eu até costumo dizer que ele foi meu laboratório de experiência. Então, realmente, tudo que eu via na prática, eu fui fazendo com ele, né? E realmente, você percebe essa diferença, né? Que realmente, por exemplo, nunca esqueci dessa cena. Eu coordenava uma escola no interior, uma escola privada, e aí eu vivia dentro da escola, né? O coordenador praticamente mora na escola. E aí um belo dia, o primeiro dia que ele entrou nessa escola, foi impressionante o quanto ele olhava feliz, como se aquele ambiente para ele fosse um ambiente familiar. Então realmente, né, eu sou uma dessas que acredito. O que eu costumo dizer para os meus alunos? Não existe uma tendência que eu diga, se a minha escola ela é sócio-interacionista, eu não posso dizer que eu só sou sócio-interacionista. Nós trabalhamos um mesclado dessas tendências, né? Então, o tradicional, ele tem um lado também positivo, eu não vou dizer que o tradicional tem só o lado ruim. O sócio-interacionista tem o lado dele, a linha de Waldorf tem o lado dele, Montessoriana tem o lado dele. Então, eu acho que nós, enquanto educadores, nós precisamos estarmos realmente atrelados a essas teorias, né, de uma forma geral, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, certo? Então, o ser humano ele tem todo esse processo de desenvolvimento, e que é interessante a gente, enquanto especialista, né, ter o cuidado de estar sempre orientando, porque a maturação ela vai acontecendo de acordo com a idade e o que está sendo explorado. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, eu gostaria de falar essa parte que nós estamos concluindo, né, sobre a questão mesmo do cérebro, do hemisfério, que aí a gente tem muita coisa para trabalhar nessa linha. E no segundo bloco, nós daremos continuidade a essa parte da divisão, o que está inserido no hemisfério esquerdo, o que está inserido no hemisfério direito, tá certo? Então aqui é o meu muito obrigada, e que continuem com essa pesquisa, pesquisando, estudando tudo que tem a ver com as bases neurológicas e epistemológicas da aprendizagem.